Descubra os bastidores da construção da Arca de Noé e os desafios enfrentados por Noé para realizar uma das maiores obras já empreendidas pelas mãos humanas. As dimensões sobrenaturalmente específicas, a escolha do terreno, a coleta e preparação da madeira, a construção do esqueleto da arca, o selamento meticuloso e a organização interna para abrigar todas as criaturas durante o dilúvio. Conheça cada detalhe dessa incrível jornada de fé e obediência. No processo de construção da Arca de Noé, um dos primeiros desafios enfrentados por Noé foi a escolha do terreno ideal para erguer uma estrutura tão imensa, com as dimensões exatas fornecidas por Deus. 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 3 andares completos. Noé precisava encontrar um espaço amplo, firme e estável. O local precisava estar longe de encostas perigosas e próximo às florestas de ciprestes, que forneceriam o material necessário. Sem o auxílio de máquinas, engenheiros ou mapas, Noé caminhou pelo terreno, analisando o solo, observando a solidez da terra, a proximidade das árvores e a acessibilidade do local. Após essa meticulosa análise, ele iniciou a primeira etapa da construção, removendo grandes pedras, arrancando raízes profundas, nivelando cada metro e compactando o solo para suportar toneladas de madeira. Tudo isso foi feito com ferramentas simples, mas com uma determinação impulsionada pela palavra divina. Após a escolha do terreno ideal, Noé deparou-se com um desafio adicional na preparação do solo para a construção da Arca de Noé. O constante aumento de umidade proveniente da própria terra representava uma dificuldade adicional. Segundo relatos bíblicos, uma névoa subia da terra e regava toda a superfície do solo, indicando que o solo estava frequentemente úmido por natureza. A umidade excessiva poderia transformar o solo em lama, dificultando o trabalho de construção. Para lidar com essa situação, Noé provavelmente precisou cavar pequenos canais ao redor do local da construção, criando desvios simples para evitar que a água natural presente no solo saturasse a área de trabalho. Enquanto realizava essas tarefas, as pessoas ao redor observavam. Alguns riam, outros cochichavam, sem compreender a razão por trás dos preparativos meticulosos de Noé. No entanto, ele não se deixou abalar pelas críticas externas, pois estava construindo não segundo a lógica humana, mas seguindo as instruções divinas. Após a escolha do terreno ideal, Noé enfrentou o desafio de coletar e transportar a madeira de cipreste necessária para a construção da arca, segundo as instruções divinas. A arca deveria ser feita de madeira de cipreste, árvore conhecida por sua resistência e durabilidade. No entanto, não se tratava de simples troncos. Eram árvores enormes, robustas e pesadas. Ideais para uma obra daquela magnitude, derrubar uma árvore desse porte com ferramentas rudimentares exigia força, paciência e persistência. A tarefa de derrubar centenas delas, golpe após golpe, tronco após tronco, Noé e seus filhos trabalhavam incansavelmente até que o estrondo da árvore tombando ecoasse pela floresta. Mas o trabalho não parava por aí. Mover um tronco gigante até o local de construção exigia técnica. Sem rodas, animais suficientes ou máquinas modernas, a solução era utilizar rolos de madeira. Um método amplamente empregado pelas antigas civilizações. Troncos menores eram colocados sob o tronco maior, e com cordas e alavancas, eles eram puxados lentamente, movendo toneladas de madeira alguns metros por vez à medida que o tronco avançava. Os rolos traseiros eram reposicionados para frente, um processo lento, cansativo e arriscado. Cada tronco transportado representava mais um passo na construção daquilo que Deus havia ordenado. E Noé continuava firme em sua missão, pois aquele que recebeu instruções de Deus não trabalha pelo que vê, mas pelo que crê. Após a preparação do terreno e a coleta da madeira de cipreste, Noé enfrentou o desafio de montar o esqueleto central da arca.
A construção desse elemento crucial exigia uma viga central extremamente longa e robusta, capaz de suportar todo o peso do casco, dos 3 andares e da carga, que viria a seguir. No entanto, havia um detalhe impossível de ignorar: nenhuma árvore, por maior que fosse, alcançaria 137 metros de comprimento. Isso significava que Noé precisava unir várias vigas gigantes, tronco após tronco, criando uma linha contínua, reta e sólida. Uma tarefa que demandava técnica, precisão e paciência. Essas vigas eram cortadas e encaixadas com juntas de madeira macho e fêmea. Um sistema conhecido desde as civilizações mais antigas. Para garantir a firmeza dessas juntas, estacas e pinos de madeira dura eram inseridos, criando pontos de união fortes o suficiente para manter tudo junto durante tempestades violentas. Quando a quilha estava pronta, um momento impressionante se apresentou diante de Noé: a necessidade de erguer as costelas da arca. As costelas eram vigas arqueadas, que se elevavam dos lados e davam forma ao casco. Essas costelas precisavam ser encaixadas com precisão. Por isso, Noé e seus filhos fizeram o que os antigos construtores dominavam muito bem: criaram juntas feitas sob medida, cuidadosamente talhadas para permitir que as vigas se inclinassem naturalmente à medida que eram fixadas na quilha. À medida que essas costelas se elevavam ao lado da quilha, a forma da arca finalmente começou a surgir diante de seus olhos. Após a montagem das costelas que dariam forma ao casco da arca de Noé, um novo desafio se apresentou: a necessidade de garantir a estabilidade e resistência da estrutura. As costelas, arqueadas e imponentes, precisavam ser fixadas de forma precisa e segura à quilha central, garantindo que suportassem não apenas o peso do próprio casco, mas também as futuras cargas e as forças impostas pelas águas do dilúvio. Para isso, Noé e seus filhos empregaram técnicas milenares de encaixe e fixação. Cada costela era cuidadosamente posicionada e ajustada à quilha, formando uma estrutura coesa e robusta. A precisão dessas conexões era essencial para manter a integridade da arca durante as tempestades iminentes. Além disso, o processo de fixação das costelas exigia um cuidado minucioso para evitar qualquer falha que pudesse comprometer a resistência da embarcação. Com paciência e habilidade, Noé e sua família trabalharam juntos para erguer o esqueleto da arca, dando-lhe forma e preparando-a para enfrentar os desafios vindouros. Após a conclusão da estrutura principal da arca de Noé, Noé enfrentou o desafio de realizar a vedação interna e externa com betume. Seguindo as instruções divinas, ele cobriu toda a arca, tanto por dentro quanto por fora, com uma camada espessa desse material impermeável. O betume, uma resina derivada da terra, precisava ser aquecido e aplicado, enquanto ainda estava quente, para formar um revestimento duro e resistente. No entanto, o processo não se limitou apenas à aplicação superficial. Cada junta, fresta e fenda precisava ser cuidadosamente selada para garantir que a água do dilúvio não infiltrasse na estrutura. Noé e sua família passaram dias dedicados a essa tarefa minuciosa, aguardando pacientemente que cada camada secasse antes de aplicar a próxima. Qualquer imperfeição poderia comprometer todo o projeto. Ao final desse processo meticuloso, a arca não era apenas uma estrutura de madeira, era um abrigo-estanque projetado para enfrentar algo que nunca havia ocorrido na história da humanidade. Após a conclusão da estrutura principal da Arca de Noé, Noé enfrentou o desafio de organizar os compartimentos internos para abrigar as diferentes espécies de animais durante o dilúvio. Seguindo as instruções divinas, Noé dividiu a arca em vários compartimentos ou ninhos, como descrito no texto bíblico. Essa divisão interna não era apenas uma questão de espaço, mas também de organização e segurança. Noé precisava garantir que os animais fossem acomodados adequadamente,
mantendo-os separados por espécie e tamanho, evitando conflitos e garantindo a sobrevivência de todas as criaturas a bordo. Os compartimentos mais baixos provavelmente foram destinados aos animais mais pesados, como elefantes e hipopótamos, mantendo o centro de gravidade baixo para evitar oscilações perigosas. Os andares intermediários receberam os animais de porte médio, como leões, ursos e veados, além de grandes animais domésticos. Já no andar superior foram alocadas aves e animais menores e mais leves, minimizando o impacto no equilíbrio da arca e proporcionando uma melhor ventilação. Essa organização interna foi essencial para manter a ordem, segurança e estabilidade durante todo o período do dilúvio. Após a conclusão da estrutura principal da Arca de Noé, Noé enfrentou o desafio de garantir uma ventilação adequada dentro da embarcação. Considerando a presença de tantos animais por um longo período, era essencial criar um sistema que permitisse a circulação de ar fresco e a renovação do ambiente interno. Noé provavelmente projetou pequenas aberturas laterais protegidas, posicionadas estrategicamente para evitar a entrada de água durante o dilúvio. Além disso, ele pode ter criado beirais externos que impediam a entrada direta da chuva, permitindo que o ar circulasse sem comprometer a segurança interna. Corredores internos também podem ter sido planejados para facilitar a circulação do ar entre os diferentes compartimentos e andares da arca. Todos esses detalhes mostram o cuidado minucioso de Noé em garantir não apenas o conforto dos animais, mas também a qualidade do ambiente interno durante toda a jornada no dilúvio. Após a conclusão da estrutura principal da Arca de Noé, Noé enfrentou o desafio de garantir um armazenamento estratégico de alimentos para todas as criaturas a bordo Seguindo as instruções divinas, ele precisava providenciar uma reserva suficiente para alimentar todos os animais abrigados na arca durante o período do dilúvio. Isso significava armazenar uma quantidade substancial de feno, grãos, frutas secas e raízes, além de água em recipientes adequados. Noé e sua família dedicaram-se a organizar esses suprimentos de maneira eficiente e acessível, levando em consideração as necessidades nutricionais de cada espécie. Os alimentos foram cuidadosamente distribuídos pelos diferentes compartimentos da arca, garantindo que cada animal recebesse a alimentação necessária para sobreviver durante toda a jornada. Além disso, medidas foram tomadas para proteger os alimentos da umidade e do apodrecimento, visando manter a qualidade e a durabilidade dos suprimentos ao longo do tempo enquanto estivessem confinados na arca. Após a conclusão de todos os desafios enfrentados na construção da Arca de Noé, um momento crucial se apresentou diante de Noé e sua família: a instalação da porta na embarcação. Essa não era uma simples abertura, mas sim o ponto de entrada e saída para todas as criaturas que seriam salvas do dilúvio iminente. A porta precisava ser suficientemente ampla para permitir a passagem de animais de todos os tamanhos, mas ao mesmo tempo forte e resistente para garantir a segurança e estabilidade da arca durante as tempestades. Noé, com sua experiência adquirida ao longo dos anos de construção, sabia que a porta seria um elemento crucial para o sucesso da missão. Ele provavelmente reforçou as bordas com vigas robustas, instalou diagonais de sustentação e utilizou madeira de alta resistência nos arredores. Tudo para assegurar que a porta não se tornasse um ponto fraco na estrutura. Além disso, considerando as limitações em relação aos recursos metálicos disponíveis na época, Noé optou por um sistema de pivô vertical para o funcionamento da porta, permitindo que ela se movesse com firmeza e estabilidade. Um detalhe significativo é que, segundo relatos bíblicos, foi o próprio Deus quem fechou a porta da arca antes do início do dilúvio, simbolizando a proteção divina sobre aqueles que haviam sido fiéis às suas instruções.
A porta da arca não era apenas um elemento físico. Era um símbolo poderoso da providência divina e do cuidado constante de Deus sobre aqueles que confiam nele. Se você se surpreendeu com a engenhosidade de Noé na construção da arca, não pode perder o desfecho dessa história incrível. Clique no vídeo ao lado para descobrir o que aconteceu após o dilúvio e como isso moldou toda a história bíblica. A Arca de Noé é muito mais do que uma embarcação, é um ato de fé materializado em madeira, representa salvação preservada em 3 níveis, uma resposta divina ao pecado e prova do amor de Deus pela vida pura. A história de Noé não termina com a arca, há muito mais sobre o recomeço da humanidade, a nova aliança, as gerações que vieram depois, e como tudo isso se conecta ao plano maior de Deus.